Olá a todos, nós vamos então agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos pela oportunidade de mais um encontro. Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra, pedindo sempre por obsessores, por obsidiados. E nós vamos hoje iniciando, trazendo aqui um relato do livro Entre Duas Vidas, que é um livro que traz ali a psicografia, através da psicografia de Chico Xavier e de Elias Barbosa. São vários espíritos desencarnados, naturalmente, que enviaram comunicações para os seus familiares, trazendo aí a certeza da continuidade da vida após a morte, nos dando a certeza de que nós nunca nos separamos daqueles que amamos profundamente, aqueles que cultivamos laços profundos de afinidade, de afeição. E numa época em que tem acontecido tantos desencarnes, é consolador, é esclarecedor essa certeza de que a vida continua. Então aqui é uma mensagem de um filho, que é desencarnado num acidente de carro, cujo nome é Napoleão, o nome desse filho. Ele envia uma carta ali para os pais, sobretudo ali, mais diretamente para o pai. Ele diz: meu pai, abençoe-me juntamente de mamãe, pedindo eu a Deus que nos proteja. Sou trazido aqui e escrevo como um doente que ainda não consegue ajustar as próprias ideias para pedir-lhes a conformação. Papai, as suas ideias chegam aos meus ouvidos. É como se o Senhor estivesse gritando e por isso ainda não pude encontrar o repouso de que necessito para refazer. Creia, meu Pai, nós todos somos de Deus, estamos nas mãos de Deus, se posso dizer assim, em me referindo à providência divina. O que aconteceu a seu filho devia acontecer. Então vejam que nesse primeiro momento ele já deixa muito claro que os pensamentos ali do pai, os gritos, como ele diz, a inconformação do pai afeta diretamente a ele, que isso de fato atrapalha no processo de recuperação desse filho. Como nos dizemos, se a vida continua para nós e para aqueles que se foram, quantas vezes eles sentem ali as nossas emoções, eles captam os nossos pensamentos. Aqueles dias em que a gente fala, nossa, eu estou pensando tanto hoje num familiar, num pai, numa mãe, num filho. Tudo me lembra, cada música, cada detalhe. E quantas vezes eles estão mais próximos do que nós imaginamos. Então, assim como para nós não é fácil ali a dor da separação, para eles também não, sobretudo nessas mortes mais repentinas, como foi ali o caso desse jovem. Há espíritos preparados que muito rapidamente eles já têm ali uma condição de aceitação, em alguns casos, mas para a maioria de nós ainda é uma surpresa, ainda é um inesperado, ainda há esse período de adaptação. E ele diz ao pai, o que aconteceu a seu filho devia acontecer. Não culpe a ninguém. Meu companheiro de viagem é um bom rapaz. Se tivemos a aprovação de estar juntos é porque isso era indispensável. Não pense que vínhamos sem cuidado. Por que ele fala isso, não culpe a ninguém? Porque esse jovem, o Napoleão, ele estava com uma outra pessoa no carro. Acho que a gente até subentende que esse outro jovem que estava dirigindo, e o pai, de certa forma, culpava esse outro jovem pelo acidente que aconteceu e que levou ali à morte, ao desencarne deles. Então, por isso que ele fala, não culpe a ninguém. Não pense que vínhamos sem cuidado. Tudo certo. Mas em verdade, papai, quem pode prever que manobra será dos outros nos caminhos em que estejamos guiando corretamente um carro? Ou seja, mesmo que a gente esteja guiando corretamente, dirigindo corretamente, nós não podemos prever ali uma manobra de uma outra pessoa, de um outro veículo, de um terceiro. E mesmo que a pessoa seja correta e segura,
Quem pode garantir a posição dos freios em máquina dessas que hoje nos favorece em qualquer viagem? Quando acordei, não compreendia coisa alguma. O veículo me impusera um movimento brusco e somente depois vinha saber que havia sofrido uma fratura na base do crânio. Estou em tratamento. Vejam que mesmo do outro lado desencarnado, ele está ali se recuperando, ele está em tratamento. Daquele 22 para 23 de maio para cá, o tempo é muito curto. Sou trazido aqui para que o Senhor não enlouqueça de sofrimento. Lembre-se de mamãe, de Sandra, de Nora e de todos os nossos que precisam da sua presença. Vejam, ele fala para o pai: Pai, estou aqui para te trazer algum reconforto, para que o Senhor não enlouqueça ali de sofrimento. E que esse pai se lembra dos outros que ficaram, porque isso também é um fato que pode acontecer. Se temos alguém que desencarnou tão próximo a nós corremos o risco de mergulharmos de tal maneira ali naquela dor que nós esquecemos, né, daqueles que ficaram, de tantos outros que dependem da nossa atenção, dos nossos cuidados. Então nós não podemos permitir que isso aconteça. É claro que a dor ali acontece, o luto ele é muito importante. Então, mas é o equilíbrio que eles nos convidam. De um lado, nem aquele desespero constante e permanente, né? Aquele desespero que dura tantos e tantos anos. E também do outro lado, nós não podemos fazer de conta que nada aconteceu, negar ali aquela dor, aquele luto. Né? Então é o equilíbrio, nem o desespero, nem esconder de nós aquela dor que acontece. Então o luto ele é importante, vivenciarmos ali esses momentos, né, depois da morte, mas o que nós temos que tomar cuidado é para não paralisarmos a nossa vida, mas mesmo com a dor, olhando para frente. E hoje, graças a Deus, com essa bênção da doutrina, isso nos impulsiona, isso nos consola, essa certeza de que eles estão vivos, né, um outro plano, mas eles continuam a caminhada deles, e que quando Deus o permitir, de uma maneira natural, né, esses reencontros um dia eles podem acontecer, novas existências ali, quem sabe vivendo juntos, né? E por enquanto, quantos ali não têm a bênção do reencontro quando dormem, né? Quando estão ali no repouso do corpo físico, em que os espíritos se encontram. Aquela sensação que a gente acorda com uma clareza tão grande de que estivemos ali com aquela pessoa, porque são situações muito reais, que a gente acorda se perguntando: será que eu estava sonhando? Será que eu estava com a pessoa? Mas como eu estava com ela se ela já morreu? Então quantas vezes, né, Deus permite esses reencontros ali? Às vezes a gente até nem lembra claramente, mas acordamos com uma sensação agradável, um pressentimento de que aquele que se foi está ali se recuperando, está melhor. Mas tudo ali a seu tempo. Assim como há então o tempo aqui do luto, da nossa recuperação, para eles não é diferente. Eles também precisam de um período de readaptação do outro lado. Por isso é que o nosso pensamento, a nossa prece, a nossa conformação, ela é muito importante para nós e para aqueles que se foram também. Ele continua dizendo para o pai: acalme-se para que seu filho consiga descansar. Ajude-me. O Senhor foi sempre o meu melhor e maior amigo. Agora contarei ainda com a proteção e com o seu carinho para sentir-me mais forte. Reze, meu pai, como vem fazendo a mamãe. A oração é um calmante. Ampare-me. O Senhor queria que eu ficasse para cumprirmos os nossos planos para o futuro, mas Deus, papai, fez um melhor para nós. Eu estaria muito triste se houvesse cometido um crime em desacordo com os ensinamentos e exemplos que recebi de sua vida, constantemente. Mas graças a Deus voltei para cá de consciência tranquila. Olha que interessante isso, né? Quando ele diz que ele está com a consciência tranquila, que ele estaria muito triste se ele tivesse ali cometido algum crime, algum grande erro,
né, contrariando a formação que o pai dele havia transmitido, né, toda a formação moral, principalmente. Então ele fala: estou voltando, né, eu estou desencarnando, mas com a consciência tranquila. Se pudesse, eu teria permanecido em sua companhia e na companhia de mamãe. No entanto, as razões da vida espiritual devem ser respeitadas. Nada sei, senão que sofro, escutando seus pensamentos agitados. Não guarde revolta, meu pai. Aceitemos as leis de Deus. Prometo, quando souber os motivos pelos quais devia fazer aquela viagem a Pirenópolis para me despedir do corpo físico, eu contarei. Por agora eu peço calma e paciência, e sobretudo, a cessação, o fim de qualquer pensamento de suspeito sobre o companheiro que tudo teria feito para salvar minha vida. Lembram, que o pai tinha ali muitos pensamentos considerava ali o outro amigo que estava no carro como suspeito. E ele fala: pare com qualquer pensamento de suspeito, porque esse amigo teria feito tudo para salvar a minha vida. O tempo passa. O senhor e mamãe não me perderam. Aqui, a vida continua e quando tudo estiver harmonizado, voltarei para cooperar com o senhor em todo o trabalho que Deus nos deu para fazer. Perdoe-me se não atendi a sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio. Não foi rebeldia, nem desobediência ao seu carinho. Julguei que tudo dar certo, mas deu certo de outra maneira, da maneira que as leis divinas julgaram como sendo a mais justa. Veja uma sabedoria desse rapaz, quando ele fala que não deu certo, do nosso ponto de vista, já que houve um acidente e levou à morte ali dele, mas que deu certo de outra maneira, que se cumpriram ali os desígnios divinos, que aquilo não havia nada de errado, que ali havia uma programação, e entendendo que a vida é eterna, que temos ali todo o futuro pela frente, nós aprendemos que essa vida aqui é passageira, é um grão de areia ali, numa praia gigantesca. Então, ele nos ajuda a refletirmos na dimensão das nossas múltiplas existências. Então, isso com certeza ajudou para que ele não se apegasse tanto a essa existência que ele teve, que foi muito importante, claro, esses afetos ali que o amavam, mas ele entende que deu certo de uma outra maneira. Estou cansado de escrever, ele diz, não consigo continuar. Peço-lhe com lágrimas para viver e ficar tranquilo, lágrimas de emoção e confiança pela oportunidade de falar escrevendo. Ele relata que ele está bastante emocionado, e isso acontece. Alguns espíritos que às vezes vão se comunicar, eles ficam de tal maneira ali emocionados, tocados, que eles têm até dificuldade de concatenar as ideias, de transmitir ali ao médium a mensagem, o seu relato. Tamanha emoção em que eles têm pela possibilidade de se comunicarem, de enviarem ali uma carta, uma notícia a um pai, ou qualquer que seja ali, ente querido, um amigo. Sempre lembrando que essas comunicações do alto, elas vêm de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento, de acordo com a condição do espírito. Então é um desejo muito natural de todos nós ali termos alguma notícia de alguém que se foi, mas o Chico falava que o telefone funciona de lá para cá. Então é natural esse desejo, mas essas mensagens elas chegam de acordo ali com o equilíbrio do espírito, com as condições necessárias, no momento em que for oportuno, se esse momento acontecer. E ele continua dizendo: o vovô Ferreira, que é um avô do pai, inclusive, já desencarnado há muito tempo, o vovô Ferreira, seu avô e amigo de todos nós, está comigo. Com ele, muita gente boa está me amparando. Apenas eu não posso grafar as minhas ideias, não posso escrever ali as minhas ideias
com a clareza e a segurança que desejava. Venho só para pedir-lhes o socorro da sua conformação e da sua paz, que me devolverão o equilíbrio e a harmonia de que eu estou precisando. Não se aflija com a observação da tia Leda. Eu trazia comigo no carro uma rosa amarela e queria dizer que não desejava ver os meus queridos familiares plantando angústia no coração, mas estava com tanta dificuldade para me exprimir como me sinto agora. Ele fala aqui para que essa tia Leda dele, dias antes da família ir para Uberaba receber essa mensagem, essa tia teve um sonho, né, em que esse moço, o Napoleão, ele estava ali com uma rosa amarela, né? E aquilo de certa forma impressionou um pouco o pai, e ele fala, né, para que não se impressione com o relato da tia Leda, né? Papai e mamãe, compadeçam de mim, não chorem mais, ajudem-me, preciso muito da calma de todos. Agradeço o carinho dos nossos amigos daqui e daí que nos guiaram para esse encontro. Até mais tarde, papai. Com o senhor e com a mamãe e também com as meninas, o coração. Sou o seu filho reconhecido, Napoleão. Essa mensagem foi transmitida em Uberaba em 7 de julho de 1972. Então, uma vez mais, ela reforça a continuidade da vida, o quanto é importante nós, essa conformação, essa aceitação, né? Como já foi dito, sem negar a dor, sem negar o luto, mas chegando o momento em que nós temos que olhar para frente, e a melhor maneira de ajudarmos aqueles que foram, a melhor maneira de fazermos ali justas homenagens é lutando, é continuando a nossa vida, é realizando aqui os nossos trabalhos, né, os espirituais, os materiais. E isso é a melhor maneira de ajudar aqueles que se foram e ajudar a nós também, né, para que um dia nós tenhamos essa oportunidade, quem sabe, do reencontro. Né? Mas isso, quando Deus assim aprouver, quando Deus assim o permitir, de uma maneira espontânea, natural, nunca desejando antecipar o nosso retorno para encontrar com alguém que se foi. Porque aí nós criamos um verdadeiro abismo, uma distância gigantesca entre nós e aqueles que amamos. Então Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é amoroso. Nesses momentos difíceis, peçamos então a Ele que nos fortaleça, que nos ajude a termos ali a sabedoria necessária. E bebemos ali na fonte do Espiritismo, que nos ajuda a superar essas separações temporárias. Que Deus então nos abençoe, nos envolva, nos ampare. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É necessário que tenhamos esperança e confiança em Deus. Vamos dar continuidade à segunda parte da sessão. Hoje vamos continuar no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, Influência Moral do Médium. No encontro passado, nós havíamos estudado as questões de 1, 2 e 3 do item 226. Daremos continuidade na questão 4, que nos diz assim: há médiuns que recebem comunicações espontâneas quase frequentemente sobre o mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso algum fim? Então, vemos nesta pergunta de Kardec sobre as comunicações que alguns médiuns recebem e que insistentemente relata sobre defeitos, orgulhos, vaidades. Será que isto realmente tem algum fundamento? E os espíritos nos respondem: sim,
e a finalidade é esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido ou corrigi-lo de certos defeitos. É por isso que a uns os espíritos falam sempre do orgulho, a outros da caridade, pois somente a insistência poderá, por fim, abrir-lhes os olhos. Isto nós observamos também quando vamos fazer o evangelho em nosso lar e que insistentemente, ao abrirmos casualmente o evangelho, cai aquele mesmo tema e ficamos preocupados ou pensamos: o livro deve estar viciado, por que será que cai sempre essa mesma mensagem? É porque nós ainda não aprendemos aquela lição. E a mesma situação nós vemos aqui, que o médium, os espíritos, através da mediunidade, colocam ao médium repetidas lições. E muitas vezes é o ponto que esse médium precisa aprender. Ele precisa observar no seu caminho mediúnico se aquelas informações que o espírito está trazendo não lhe diz respeito. Então, por isso que a análise constante, a observação, não pensar somente que vamos, ou que aquela mensagem é para determinada pessoa, para determinado amigo, para outro familiar. Não, muitas vezes ela se encaixa em nós mesmos. Continuando a leitura. Não há médium empregando mal a sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou prejudicando-a por um defeito essencial, como o egoísmo, o orgulho, a leviandade, e que não receba de tempos em tempos alguma advertência dos espíritos. O mal é que, na maioria das vezes, ele não a toma para si mesmo. Então, como eu falei, nós encaminhamos sempre aquela mensagem, porque claro que nos desagrada. Nós não vamos entender aquilo como um conselho, como um alerta para melhorarmos. Então, é mais fácil transferir para outra pessoa do que para nós mesmos, né? Geralmente, essa colocação, que de certa forma é um mal, né? Que na maioria das vezes a gente não toma para nós mesmos, né? Questão 5. Ao receber lições de sentido geral, sem aplicação pessoal, o médium não age como instrumento passivo ao serviço da instrução dos outros? Quase sempre, esses avisos e conselhos não são dirigidos a ele, mas ele também, se não tiver cego pelo amor próprio, deve tomar a sua parte. Não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não, o objetivo maior trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento que, como um indivíduo, importa muito pouco. Por isso, quando damos instruções de interesse geral, utilizamos os que nos oferecem as faculdades necessárias. Mas podes estar certo de que chegará o tempo em que os bons médiuns serão muito comuns, para que os espíritos bons não precisem mais se servir de maus instrumentos. Então, de certa forma, quando esses espíritos bondosos vão dar-nos alguma comunicação, eles utilizam a ferramenta que melhor se adequa, no caso, um médium imperfeito. Então, aqui ele está dizendo que cabe, a todos nós como médiuns nos instruirmos para sermos essa ferramenta melhor, para que consigamos, transmitir ali de uma forma tranquila aquela mensagem. Questão 6. Se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, por que um médium dotado de boas qualidades
transmite respostas falsas ou grosseiras? Então é possível nós observarmos numa sessão espírita que alguns espíritos com muito sofrimento, com muita dificuldade, até mesmo grosseiros, se manifestam num médium que já tem um desenvolvimento, que tem boas qualidades. Então, qual é o objetivo disso? Então, os espíritos nos respondem: conheces todos os segredos da sua alma? Além disso, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo. E pode também necessitar de uma lição para que se mantenha vigilante. Então, esse médium, nós não sabemos o passado, está ali envolto a uma situação que não demonstra o que realmente é. Então, ele pode ainda necessitar de uma lição, que será até mesmo esse espírito grosseiro, com respostas falsas, para alertar os médiuns que coordenam aquela sessão, os espíritos que coordenam aquela sessão, e até o próprio médium não se envaidecer daquela situação. Questão 7. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande mediunidade e que poderiam fazer muito bem se tornem instrumentos do erro? Então, por que nós, muitas vezes, como médium, temos que passar por situações difíceis, onde alguns médiuns se tornam instrumentos do erro? Os espíritos nos respondem: eles procuram influenciá-las, mas quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, não as impedem. Está usando o livre-arbítrio. O médium está usando o livre-arbítrio. Então, se ele quer tomar aquele destino, os espíritos vão permitir. É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira, Então, não dá para deixar aquela situação passar, continuar sendo uma inverdade. Ela precisa ser desmentida e ser aclarada ali para quem quer que seja. No livro Mediunidade, de Herculano Pires, no capítulo 9, A Moral Mediúnica, ele, em uma citação, ele diz: a mediunidade não é uma graça ou um dom especial concedido à criatura privilegiada, mas uma faculdade humana como as demais. Então, existem muitas pessoas que acabam endeusando um médium pela sua contribuição ali, pelas suas palavras, reforçando ali a sua vaidade, e Herculano nos deixa muito claro que ele não é uma criatura privilegiada, ele simplesmente tem uma missão com essa mediunidade de nos esclarecer, de nos conduzir ao bem. Nós estaremos prejudicando esse espírito se idolatrarmos, se endeusarmos esta mediunidade. E como Herculano diz, é uma faculdade humana como as demais. A moral do médium determina o seu comportamento como criatura humana e regula as suas relações com os espíritos. Então, a sua moral, que é o conjunto, sistema de regras ou normas de condutas derivada dos costumes e das tradições de uma determinada cultura, que é o próprio Herculano que nos dá esta definição, ele nos coloca que esta moral é que determina o comportamento do médium, ou seja, do ser humano de um modo geral. E daí a sua relação com os espíritos também se dará dessa forma. A questão moral não surge da faculdade mediúnica, mas da sua consciência. Porque o que nos faz modificar?
aquele pensamento incessante de que causamos algo de acordo com os nossos atos, de acordo com os nossos pensamentos, aquela sintonia que não foi agradável e que com certeza partiu de nós. Não se pode dizer que o médium entregue às práticas maldosas ou a objetivos condenáveis, contrários ao senso moral, não seja médium. Então, nós já também estudamos em outro momento que a mediunidade é inerente à moral do médium. Ou ele pode ser mau, ou ele pode ser bom, mas ele vai possuir a mediunidade. Assim como há criaturas boas e más na terra, há espíritos maus e bons que com ela se afinam e se servem de sua mediunidade para fins bons ou maus. Então vejamos, né? Isto é muito interessante de relatar ou de observar, porque muitas vezes nós vemos pessoas dizerem: os espíritos é que me envolveram, os espíritos é que fazem eu provocar o mal, ter estes pensamentos. Então, é bem importante essa citação de Herculano. Há espíritos maus e bons que com ela se afinam e se servem da sua mediunidade. Então, existem, o primeiro convite é nosso. Então, se nós não temos um moral aí voltado para o bem, nós vamos nos afinar com aqueles espíritos que também não nos querem ver progredir, não querem ver o bem, né? E não é esses espíritos que nos influenciam. Nós abrimos uma sintonia para que isso ocorra, para que isso aconteça. Se o médium sem moral se corrigir e passar a portar-se pelos princípios morais, passar a servir os espíritos bons através da sua mediunidade. Assim acontece com todas as faculdades humanas. O homem pode aplicar a sua inteligência para o mal ou para o bem, mas a sua inteligência é sempre a mesma, quer atue num ou noutro campo. Então, uma faculdade que nós podemos relacionar seria a inteligência. Não temos a inteligência voltada para o bem e a inteligência voltada para o mal. Se eu me dispor a só a prática da minha inteligência para o bem, o que eu vou conquistar? O bem. Assim como acontece com a mediunidade. Se eu me portar estudando, lendo o evangelho, praticando a caridade, a prática da mediunidade, né, refletindo sobre as ações mediúnicas, com certeza eu estarei no caminho do bem e atrairei espíritos numa condição do bem. A maldade da linguagem não depende da língua, mas da mente que a usa. Olha que interessante o que Herculano está dizendo. Então, a maldade da linguagem não depende da língua. Então, se a pessoa expressa por qualquer língua palavras obscenas, de baixo calão, não depende da língua que ele professa, né? Mas da mente que a usa. E o mesmo acontece com todas as faculdades humanas. Então, a questão é a melhoria do nosso padrão vibratório, a nossa modificação, a nossa reforma interior para podermos atingir ali espíritos desta mesma categoria, né? E nessa hora nós temos que refletir sobre todas as nossas ações. Continuando no livro dos médiuns, a questão 7. A questão 8. É absolutamente impossível receber boas comunicações por um médium imperfeito? Um médium imperfeito pode, às vezes, obter boas coisas, porque se tem uma boa faculdade,
os bons espíritos podem servir-se dele na falta de outro, em determinada circunstância, mas não o fazem sempre, pois quando encontram outro que melhor lhes convém, lhe dão preferência. Então, se existe aquela enxada, que ela está com cabo, que se solta facilmente, o agricultor ele vai tentar trabalhar com aquela enxada até que ele consiga uma melhor. E daí a produção, logicamente, que aumentará. Por quê? Porque aquela enxada está dando conta do trabalho executado. Então, isso é um exemplo que eles estão nos colocando aqui, os espíritos estão nos colocando, que à medida que encontrarem algum médium numa situação melhor, eles vão dar continuidade do trabalho com aquele médium. Deve-se notar que os espíritos, ao considerarem que o médium deixa de ser bem assistido, tornando-se por suas imperfeições presa de espíritos enganadores, quase sempre provocam circunstâncias que revelam os seus defeitos e os afastam das pessoas sérias, bem intencionadas, de cuja boa-fé poderiam abusar. Nesse caso, sejam quais forem as suas faculdades, nada se tem a lamentar. Então, os espíritos vão estar ali assistindo sempre, mas tudo tem a sua hora, e a sua lição. Então, esses espíritos vão, com certeza, encaminhar-se para aqueles, que poderiam dar continuidade melhor no trabalho. No livro Diretrizes de Segurança, Raul Teixeira diz assim: é através do estudo mormente do Evangelho e das obras basilares da doutrina espírita que o médium perceberá que ele é porque ele é médium. Quais as suas responsabilidades diante da mediunidade? O estudo espírita vai elucidando-o para que tenha a fé raciocinada, a fé convicção, a fé certeza na coerência de quem faz porque sabe o que deve fazer. Nós somos sempre instruídos antes de encarnarmos para acertarmos. Se usamos o nosso livre-arbítrio nas condições mediúnicas, seremos responsabilizados. Que possamos estar sempre com o nosso pensamento voltado para o bem, para a melhoria que temos por fazer. Espero ter colaborado com algum ensinamento, com algo para vocês e que possamos elevar a nossa prece a Deus, a Jesus, agradecidos pela oportunidade que estamos tendo. A oportunidade de aprendermos sempre. A oportunidade da vida. A gratidão a Deus por tudo que nos tem concedido. Que apesar desses momentos difíceis, temos sempre a agradecer algo que tenha nos proporcionado de bom. Que possamos envolver a todos aqueles que passam por situações difíceis, de dores, de depressão, de obsessão, que possamos envolver amorosamente a todos. Que Deus esteja conosco, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças te damos, Senhor, que assim seja.